Eu sei que já tinham te falado que para crescer um negócio você precisa de mais pessoas nele, né? Quanto mais você contrata, mais você cresce, logo mais você gera receita, gera resultado e seu negócio cresce como um todo. Bom, sinto dizer que isso daí é o maior erro que você vai cometer. E eu vou te explicar nesse vídeo exatamente o porquê e a experiência que eu tive em relação a isso e a tese, né, por trás de tudo isso, que é uma tese do Richard Hackman e que eu apliquei nas minhas empresas e que vai funcionar muito para a sua também. Bora lá? Eu fiz administração na Universidade de São Paulo, né? E lá, na faculdade, eu e um amigo, nós começamos dois projetos de finanças, só que separado. Ele começou o dele e eu comecei o meu. E ele decidiu começar com muita gente, ou seja, atraindo bastante gente para conseguir fazer mais coisas e logo ele crescer mais. E eu preferi ficar com poucas pessoas, só que com as melhores pessoas que eu conseguia encontrar, assim, em tese, eu teria menos custo de gestão. E aí a gente começou a perceber que ao longo do tempo eu conseguia fazer mais coisas do que ele estava conseguindo, mesmo ele tendo o dobro de pessoas do que eu tinha. Era muito estranho isso, né? E aí depois, como ele percebeu, né, eu comecei a falar com ele que era mais fácil de gerir, era melhor e tal, ele resolveu diminuir a quantidade de pessoas que ele tinha no projeto dele e mágica, né? O negócio começou a andar muito mais rápido. E por que isso acontece, né? Depois de muito tempo que eu saí da faculdade, montei minhas empresas e comecei a crescer, minha última empresa, eu montei ela com muito pouca gente, né? E a gente foi crescendo ao longo dos anos, depois de uns 3 anos eu comecei a aumentar bastante a quantidade de pessoas que tinha na minha empresa. E aí, aumentando a quantidade de pessoas, eu percebi que a empresa ficava mais entroncada, não ia pra frente, sabe? Era mais difícil de ir pra frente, era mais difícil de gerir. Por que que isso acontece, né, no final? Por que que esse efeito sempre acontece? Toda vez que você cresce muito a quantidade de pessoas, você acaba tendo uma empresa inchada e não uma empresa que cresce mais rápido por ter mais gente fazendo mais coisas. E isso aconteceu por conta de uma tese, que tem um nome muito engraçado, inclusive, de um professor de Harvard, que se chama Richard Hackman, que a tese dele era de que existe uma vadiagem social dentro das empresas a partir de um determinado momento em que você aumenta a quantidade de pessoas que tem num grupo de trabalho. Então vamos supor, por exemplo, que você tenha 5 pessoas trabalhando para você. Quanto mais você cresce esse grupo, maior a quantidade de interações entre eles, ou seja, mais pessoas vão ter que falar com outras para conseguir fazer com que as coisas funcionem, até chegar no momento em que isso fica insustentável e a empresa começa a decrescer por conta disso e não a aumentar sua produtividade. E é isso que eu vou explicar como isso funciona exatamente na sua empresa e como você pode fazer para mitigar esse efeito dentro aí do seu negócio. Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma empresa, né, tá? Aqui você aqui na sua empresa e você tem 4 pessoas ali com você jogando. Uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa de operações e uma pessoa, por exemplo, de suporte, tá? Você tem essas 4 pessoas e você se comunica com ela todos os dias. Então você começa a falar, tem várias comunicações e ela também tem várias comunicações com você. Então vocês ficam se falando ali para poder fazer com que o trabalho seja bem feito. Só que chega num determinado momento, vamos supor que você faturava 100k, né? Só que chega num determinado momento, você passa a faturar 150k. Essas pessoas aqui, elas sentem que elas estão sobrecarregadas. Então, porque você cresceu a quantidade de faturamento, logo tem mais clientes vindo para a empresa, logo essas pessoas têm mais trabalho para fazer. E aí elas querem que você contrate mais pessoas. Ou seja, a sua empresa vai crescendo, ela vai de 150 para 200k, para 300 e assim por diante. E você precisa trazer mais pessoas. Então, uma pessoa só que cuidava de todas as suas redes sociais, agora ela já não vai cuidar mais. Ela vai precisar de uma pessoa que ajuda ela com vídeo, ela vai precisar de uma pessoa que ajuda ela com um post para o Instagram, outra pessoa que ajuda ela a gravar vídeo. E assim vai. Então ela vai precisando de várias pessoas ao longo do tempo que estão abaixo dessa pessoa. Só que o que acontece quando você faz isso, né? Essa pessoa que você falava de marketing, ela passa a falar com várias pessoas e não a fazer a tarefa que ela fazia antes, né? Outras pessoas fazem, ela passa a liderar todas essas pessoas aqui. E qual que é o problema disso? O problema é que quanto mais pessoas você coloca embaixo dela, maior vai ser o número de interações que essa pessoa vai ter que ter para poder fazer com que o mesmo trabalho seja feito. Ou seja, isso causa um ruído, porque são muitas pessoas falando com várias pessoas aqui, né? Para poder fazer com que o mesmo trabalho seja feito e gera muita conversa no WhatsApp.
tá? Isso faz com que tanto essa pessoa aqui que você trouxe, que era uma boa pessoa, agora ela não trabalha mais, agora ela só gere outras pessoas, e você, que estava aqui em cima, que conseguia gerir ela e saber de tudo que estava acontecendo, agora você não sabe mais. Por quê? Porque agora é essa pessoa aqui que sabe o que está acontecendo com toda a empresa, porque ela se comunica com todos os funcionários da empresa. E isso gera um problema. Por quê? Porque quanto mais você cresce a quantidade de pessoas que está abaixo dela, mais ruído vai ter. E como você perdeu uma pessoa que fazia algo muito bom e passa a liderar, não necessariamente essa pessoa tem habilidade de liderança. E isso é um problema também, porque você aumentou a equipe, tirou a pessoa principal que mais fazia as coisas e colocou ela para fazer uma coisa que ela não era tão boa assim fazer. Então, é a receita do desastre, né? E aí, qual que é a tese do Richard Hackman, né? Ele fala que é o seguinte: se você tem um grupo, né, que grupo é igual a N, então você tem um grupo, tá? Que ele chama de N aqui no caso. Ele diz que o número de interações que essas pessoas têm, então o grupo é isso aqui, né? Então, o número de interações que essas pessoas têm é igual a N vezes N menos 1 sobre 2 é igual ao número de interações, né? O delta de interações que você tem. O que significa isso? Significa que, vamos supor, que você tem uma quantidade de 1, 2, 3, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, você tem 6 pessoas, ou seja, 6 vezes 6 menos 1, né? Então, 6 menos 1, dividido por 2, vai dar a sua quantidade de interações, que nesse caso, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Ou seja, você tem 15 interações. Vamos supor que você mude a quantidade de pessoas aqui que tem de 6 para 12. Então você dobrou a sua quantidade de pessoas, né? Ou seja, 12 pessoas dentro do time de marketing aqui. Você vai ter 12 vezes 12 menos 1, né? Dividido por 2. Ou seja, você vai ter 12 vezes 11, que vai dar 144 menos 12, que vai dar 132, dividido por 2, que vai dar 66. Então, 66 interações. Você percebe que você dobrou a quantidade de pessoas de um time para o outro, né? Você saiu de 6 para 12, mas a quantidade de interações mais do que quadruplicou? Você percebeu isso? O que isso causa? Ineficiência. Por quê? Porque tem mais pessoas interagindo com as outras. É como se fosse uma teia em que você tem aqui, ó, você tem aqui vamos pensar, um losango aqui, né, que você tinha de 6 lados, né, e só que cada lado está falando com o outro lado. Então você tem uma teia de mensagens em que as pessoas conversam uma com as outras e geram ineficiência porque elas têm que ficar conversando entre elas para poder fazer com que o trabalho seja feito. Então isso aqui faz com que o seu trabalho fique muito mais difícil e os processos, a burocracia, a quantidade de mensagens, elas aumentam muito e faz com que você tenha pessoas que trabalhem menos do que elas trabalhariam se elas estivessem com menos pessoas para ter que lidar no dia a dia. E também tem um outro fator, tá? Vamos voltar aqui. Essas pessoas aqui de marketing, que a gente falou, elas, você concorda comigo que fica muito mais fácil você se esconder, tá? De um líder quando você tem mais gente do que quando você tem menos gente? Ou seja, se você tem uma pessoa de marketing aqui, né? E ela tem só mais 2 pessoas. Você concorda que essa pessoa de marketing consegue gerenciar e liderar muito mais fácil essas 2 pessoas e saber se essas 2 pessoas elas estão causando problema ou não? Elas estão fazendo menos do que deveria? Ele consegue verificar muito melhor o trabalho? Agora faz isso com várias pessoas, coloca várias pessoas aqui na sequência. Obviamente ela não vai conseguir como antes. Isso faz com que as pessoas se acomodem e o trabalho seja feito de forma pior. Então isso aqui faz muita diferença, total diferença dentro do seu negócio. E aí como que resolve, né? Como que resolve esse problema? Vamos voltar aqui para o nosso desenho. A gente tem aqui você, tem aqui a sua pessoa de marketing, a sua pessoa de vendas, a sua pessoa de operações e a sua pessoa de atendimento. O que você tem que fazer antes de contratar? Então vamos supor que você tinha lá a sua receita de 100k e agora você passou a ter uma receita de 150k. E aí a sua pessoa de vendas, vamos mudar aqui agora, né? A pessoa de vendas pediu para você contratar mais pessoas. O que você vai fazer para ela? Falar, não, eu não vou contratar alguém agora, eu vou contratar alguém a partir do momento que você criar processos
dentro da sua área. Ou seja, você criar processos dentro da área de vendas para fazer com que essa área, né, ou cada uma delas, gere processos eficientes para que quando chegue uma pessoa nova, a pessoa saiba exatamente o que fazer e você reduza o máximo possível de interações entre as pessoas, porque cada um já sabe o que tem que ser feito, entendeu? Como que você faz, né, para poder criar processos nesse caso de vendas? Você vai chegar para o cara de vendas e falar, ó, antes de contratar alguém, você tem que criar um CRM, por exemplo, para eu saber exatamente com quantos clientes você está fazendo, qual é a sua eficiência, como funcionam as reuniões, qual é um padrão. Ou seja, você tem que criar também um script. Então, tem que ter um script, porque sem um script, a pessoa que vai entrar, ela vai ter que aprender sozinha, vai ter que ficar te perguntando toda hora, então aí começa a gerar aquele ruído. Ela tem que ter, enfim, N outros fatores que fazem com que você crie processos bem definidos para que a área funcione da melhor forma possível. E a última coisa que você precisa fazer é fazer uma reunião 1 a 1, né, que a gente chama de one-on-one. O que significa isso? O one-on-one, basicamente, é uma reunião que você vai fazer de 15 em 15 dias, tá? De líder para liderado. E você vai entender todas as dificuldades que essa pessoa tem, então, seja os pontos fracos dela, né? Essas dificuldades que ela está tendo naquele trabalho, e todos os pontos fortes. E você vai ajudar essa pessoa a melhorar os pontos fracos e a potencializar os pontos fortes. Assim, você vai conseguir com que esse vendedor esteja na melhor performance possível, mas vai conseguir também que os liderados que estejam aqui também vão estar na melhor performance possível. Porque além de ter processos criados, você vai ter também pessoas muito bem treinadas aqui. E aí, por quê? Porque ela fez 1 a 1. Então você vai fazer 1 a 1 com o seu líder de vendas e o líder de vendas vai fazer 1 a 1 com todas as pessoas da equipe dele. E aí, você concorda que se você tiver uma equipe muito grande, vai chegar um momento em que a quantidade de 1 a 1 que você vai ter que fazer é enorme e aí vai começar a ficar cansativo? Ou seja, o seu líder aqui de vendas, ele vai perceber isso uma hora. E ele já vai entender que ele não pode mais contratar mais gente, né? Ele tem que ficar com aquela quantidade de gente, senão ele mesmo vai ter muito mais trabalho para gerir do que o benefício dessas pessoas fazerem mais coisas e gerarem mais produtividade para a empresa e logo gerar mais resultado para ele mesmo. A última coisa que você tem que fazer é responsabilizar o líder pelo resultado dos liderados. Então, esse líder aqui, né, que é o líder de vendas, né, vou até marcar de vermelho, líder de vendas, ele vai precisar ter uma meta de vendas relacionada a todos os liderados dele. Então, cada um aqui que é liderado dele, ele vai precisar ter uma meta de venda para atingir baseado nos liderados. Não a meta de venda dele, mas a meta de venda dos liderados. E aí, por último, a última coisa que eu faria é, nesse caso, que aí fica como bônus para vocês, eu não colocaria um vendedor para ser líder de vendas, porque ele é um bom vendedor. Se você coloca ele como líder de vendas, você acaba com a melhor habilidade que ele tem, que é vender. Agora, se você coloca outra pessoa para ser líder de vendas, ou seja, uma pessoa especialista em liderança de vendas, ou pelo menos liderança, aí você vai aproveitar esse vendedor aqui, que era o seu principal vendedor, ele vai continuar vendendo, você pode até aumentar a comissão dele, colocar ele como vendedor sênior, por exemplo, ou diretor comercial, alguma coisa assim, ou head comercial, e você vai contratar uma pessoa que faça a liderança desse time, porque essa pessoa vai ser especializada em fazer exatamente isso aqui, em criar processos para todas essas pessoas para que elas vendam da melhor forma possível. E assim você faz para todas as outras áreas e logo você vai ter um time muito mais eficiente, crescendo muito mais rápido. Isso aqui é matemática, tá, gente? Lembra que daquela parte da quantidade de interações. Quanto mais interação você tiver, menos resultado você vai ter. Não tem para onde fugir. E é por isso que o pessoal que participa da minha mentoria, né, do Super Conselheiro, tem tanto resultado tão rápido. O que eu faço basicamente é aplicar esse tipo de coisa dentro da empresa deles e aí os líderes, né, passam a sair do operacional, né, o dono da empresa fica muito mais tranquilo porque ele criou o processo com pessoas que estão fazendo a quantidade de tarefas certas de uma maneira eficiente com um time do tamanho certo. E aí a empresa começa a crescer. A única solução, o único resultado disso no final
é que a empresa vai crescer. Então isso funciona muito, e muito mesmo. Se você gostou disso e quer que eu aplique isso na sua empresa, clica no link aqui da bio, tá? Aqui na descrição, que você vai cair no WhatsApp e meu time vai entrar em contato com você e vai marcar uma reunião estratégica para eu te explicar como eu posso aplicar isso tudo na sua empresa e você poder sair do operacional e principalmente dobrar a margem de lucro do seu negócio. Porque com estratégias simples assim, várias estratégias aplicadas para o seu caso especificamente, eu consigo tranquilamente dobrar o lucro do seu negócio. Beleza? Obrigado e até a próxima.